Olá! E aí, tudo certo? Já parou para pensar se a poesia pode ser mais parecida com um sonho ou uma música do que com a realidade do dia a dia? Pois é exatamente isso que a gente vai explorar hoje, mergulhando de cabeça no mundo misterioso do simbolismo. Para a gente não se perder nesse caminho, dá uma olhada no nosso roteiro. Primeiro, vamos entender o que é o simbolismo. Depois, explorar esse universo de sugestões, conhecer o principal poeta do movimento no Brasil, analisar um poema na prática e, para fechar, testar o que a gente aprendeu. E essa pergunta que abre os trabalhos, a poesia pode ser um sonho ou uma música, era algo totalmente revolucionário. Sabe, os artistas do simbolismo queriam quebrar essa ideia de que a arte só servia para copiar o mundo real. Então, vamos começar pelo começo. O que foi, afinal, o simbolismo? E como assim ir além do mundo visível? Pensa assim, ó, em vez de tirar uma foto super nítida de uma paisagem, os simbolistas preferiam, pintar a sensação que aquela paisagem provocava. O foco era todo no mundo interior, sabe? Nos sentimentos, nas ideias. E olha que exemplo perfeito, essa obra do pintor Gustav Klimt. Foi inspirada na música de Beethoven, então ela não está contando uma historinha com começo, meio e fim. Pelo contrário, ele usa as imagens para criar um clima, uma emoção, exatamente como a música faz. A arte aqui quer sugerir, não descrever. Essa ideia de sugerir, em vez de contar, era a base de tudo para eles. Vamos ver agora o que mais se passava na cabeça dos simbolistas. Como a gente vê aqui, os simbolistas estavam remando totalmente contra a maré da época. Eles não curtiam o materialismo, a ciência, achavam que isso tirava a alma do mundo. Então eles valorizavam aquilo que não dá para medir: a imaginação, os sonhos, o mistério. Para eles, o que a gente sente por dentro era sempre mais importante. Essa comparação aqui mata a charada. O realismo queria ser tipo uma fotografia super nítida, mostrando a realidade como ela é. Já o simbolismo, ele é como um sonho meio abstrato, que não descreve, mas sugere os sentimentos que estão por trás de tudo. A arte virou uma porta para o nosso mundo interior. E como é que essas ideias chegaram e se espalharam aqui no Brasil? Principalmente por revistas super inovadoras como essa aí, a Fonfon. Elas misturavam poesia e ilustrações, criando uma experiência de leitura que era totalmente nova para a época. E aqui no Brasil, um nome brilha mais forte como a grande voz do simbolismo. Vamos conhecer o poeta Cruz e Souza. A história do Cruz e Souza é tão forte, tão impactante, que a sua luta e a sua arte viraram até tema de filme, como a gente pode ver nesse pôster. Mas olha, Cruz e Souza não foi apenas o grande poeta do simbolismo no Brasil. Sendo filho de pessoas que foram escravizadas, ele se tornou um dos pioneiros da literatura afro-brasileira. E a poesia dele carrega as marcas da dor, mas também da busca por algo maior, num país que tinha acabado de sair da escravidão. Ok, mas como tudo isso funciona na prática, num poema de verdade? A melhor forma de entender é analisando o texto. Então, vamos mergulhar em siderações. Preste atenção logo nesses primeiros versos. Para as estrelas de cristais gelados, as ânsias e os desejos vão subindo. A gente já percebe que não está no mundo real aqui. Ele nos joga imediatamente para um cenário cósmico, um cenário de sonho. E para criar essa atmosfera, os simbolistas usavam uma técnica fundamental, o cromatismo. Que nome, né? Mas é basicamente o uso de palavras ligadas a cores e à luz para pintar uma sensação no poema. Olha que genial isso! Cruz e Souza usa palavras que remetem à luz, à brancura, ao brilho, tipo cristais gelados, nuvens brancas, tudo isso para criar um sentimento de algo maior, transcendente e, ao mesmo tempo, super misterioso. Mas não era só com imagens que os simbolistas trabalhavam, não. Eles queriam que seus poemas fossem ouvidos, sentidos. E aí entra outra técnica-chave, a musicalidade. Essa repetição de sons faz o poema soar menos como uma afirmação e mais como uma canção, sabe? É como se as palavras fossem escolhidas não só pelo que significam, mas também pela melodia que elas criam juntas. Fica lindo de ouvir. Ufa, é bastante coisa, né? Vamos então organizar as ideias principais rapidinho e depois testar o que ficou com um quiz. Bora lá? Resumindo a ópera, o ponto mais importante é que o simbolismo nos convida a sentir e a imaginar, em vez de apenas observar o mundo. É uma arte para dentro. Tudo pronto para o quiz? Vou fazer a pergunta e dar um tempinho para pensar na resposta. Vamos lá. Pergunta número 1.
O simbolismo foi uma reação contra que tipo de pensamento da época? A resposta certa é contra o materialismo e a objetividade da ciência. Pergunta número 2, essa tá fácil, hein? Quem é o principal poeta do simbolismo aqui no Brasil? É ele, o grande Cruz e Souza. Terceira pergunta: o que significa a técnica do cromatismo num poema? Significa usar palavras ligadas a cores e à luz para criar uma atmosfera, uma sensação. Agora, uma de verdadeiro ou falso. A afirmação é: para os simbolistas, os sentimentos eram mais importantes do que descrever a realidade com precisão. Isso é verdadeiro ou falso? Verdadeiro, com certeza. O mundo interior era tudo para eles. E para fechar nosso quiz, qual outro meio, além dos livros de poesia, ajudou a espalhar o simbolismo pelo Brasil? Foram as revistas, como a Fonfon. Mandaram bem? Agora a bola tá com vocês. Depois de tudo que a gente viu, qual palavra ou imagem do poema Siderações mais chamou a atenção, pareceu mais misteriosa? Conta pra gente aqui nos comentários. E se ficou qualquer dúvida, pode perguntar também. E aí, gostou de viajar pelo simbolismo com a gente? Então, para não perder os próximos temas, já segue o nosso canal, ativa as notificações e, claro, deixa aquele like para fortalecer. Até a próxima!